à nossa devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que venha agora, Senhor, o reino do Senhor em nossos corações, o teu querer, a tua vontade, a tua direção. Abrace os meus irmãos neste momento e os ajude a entender a tua vontade para esse dia. Dê estratégia aos meus irmãos para vencer os desafios do dia de hoje. Me deixe ser útil na vida deles. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Stephanie, um cheiro, querida. Muito obrigada pela presença. Chácara São Pedro, bom dia. Sandra e José Carlos, um cheiro, muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Cris Rodrigues, Roseluz, fazia tempo, hein, Roseluz, que você não vinha por aqui. Obrigada por estar aqui hoje. Bom dia, Helena Teixeira, obrigada, querida. José Manuel, bom dia. Adrianinha, um cheiro, meu amor, obrigada, saudades. Beth, obrigada, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Êxodo 34, 14. Eu pessoalmente irei à frente de vocês. Eu irei contigo e te darei descanso. Essa foi uma palavra que Deus estava dando para Moisés. O povo tinha acabado de cometer um pecado terrível. Eles tinham acabado de passar por aquela experiência de construir o bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo ordens de Deus para dar para o povo. E Deus ficou muito bravo, ficou muito irritado com o povo. E falou, olha Moisés, lá no capítulo 33 de Êxodo, versículo de 1 a 3, uma conversa que Deus está tendo com Moisés, assim, muito triste com a atitude do povo, de terem feito o bezerro de ouro. E Deus falou para Moisés assim, olha, eu vou enviar vocês para uma terra boa. Lá tem leite, tem mel, tem uma terra, tem muita riqueza, vocês vão. Só que eu não vou com vocês, não. Eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Não vou, porque vocês, o povo é muito rebelde, está com o coração muito duro, muito teimoso. E Deus ficou muito triste com essa atitude do povo. E Deus falou pro povo, para Moisés, eu não vou, não. Eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Mas não se preocupe, não, lá tem riqueza, lá tem coisa boa para essa terra. E Moisés falou para o povo e houve ali muito choro, muito desespero, porque a presença de Deus não iria. Até que Moisés vai para a presença de Deus interceder, pedir perdão em nome do povo e pedir para Deus. E aí Deus ouve a oração de Moisés, o clamor de Moisés. Aí no versículo 14 Deus fala, minha presença irá com você. Eu vou na frente, eu vou e vou te dar descanso. E aí Moisés, no versículo 14, fala, porque se o Senhor não for com a gente, por mais que lá tenha riqueza, seja uma terra boa, se o Senhor não for, a gente não vai sair daqui. Nós não vamos nos mover, nós não vamos sair deste lugar, se a tua presença não for conosco. E aí eu queria trazer hoje uma das experiências maravilhosas. Eu tive como mãe, eu tive a oportunidade de ter muitas experiências boas com os meus filhos. E esses dias eu estava conversando com meu filho e ele me trouxe algo, porque eu sou assim, gente, eu sou muito esquecida. Eu falo as coisas aqui, depois tem pessoas que falam assim, Fernanda, você disse algo na live, que não sei o que, essa frase e tal. Eu não vou lembrar, gente. Eu preciso ver o vídeo de novo, você precisa me falar o que foi que eu disse, que eu vou esquecer. Eu esqueço. Às vezes tem pessoas assim que passam assim, 20 anos, me encontram, fala, Fernanda, tem uma coisa que você disse que mudou uma chave dentro de mim, que mudou no meu coração e que me ajudou muito. Então, eu sou muito grata. E aí eu falo, mas o que foi que eu falei? Quando a pessoa fala, eu não me lembro de ter falado isso. Então, na verdade, se eu falo alguma coisa assim que traz alguma mudança de entendimento para vocês, gente, não sou eu, é o Espírito Santo. Porque é ele quem traz, quem convence, quem traz as coisas, e eu sou só aqui uma ponte. Então, eu sempre peço para o Espírito Santo estar falando. Então, se eu vou esquecer, porque não foi uma coisa construída por mim, no meu entendimento. É algo que o Espírito Santo dá e a gente vai trazendo aqui para vocês. Então, a toda a honra, toda a glória dada a Ele, ao Santo dos Santos, Senhor dos Senhores.
Mas também eu tenho a mente esquecida de muitas coisas, mas eu tenho certeza que foram coisas que o Espírito Santo, que se marcou a vida dos meus filhos de forma positiva. Eu tive muita ajuda do Espírito Santo, com certeza, né? E aí meu filho, esses dias a gente estava conversando, meu filho falou assim, mãe, eu lembrei de um negócio. A gente um dia estava brincando no parquinho e a gente era bem pequeno e só para contextualizar vocês, aqui em Brasília tem um cenário muito injusto para os pobres. Tem um parque aqui que chama Sara Kubitschek. E é um parque lindo, um parque muito legal, muito bom. É um parque que é cheio todos os dias. Tem os horários, as pessoas vão correr lá, vão se divertir, vão com a família, final de semana principalmente. Só que assim, o que eu acho um cenário injusto? Porque em frente a um parquinho analógico, que existe lá há muitos anos existe lá, foi construído um parque em frente, bem em frente. Um parque chique. Um parque com roda gigante, um parque com pula-pula, um parque com... é um parque muito legal. Com brinquedos elétricos, é maravilhoso. Só que fica de frente pro parque pobre, que é assim totalmente rústico, né? Muito rústico. E na época que eles eram crianças, era muito rústico mesmo, porque hoje eles ainda reformaram, tá assim com aparência melhor, fizeram uma restauração, mas na época que eles eram pequenos, era rústico, muito rústico. Dando esse contexto para vocês, meu filho disse que eles estavam brincando, e aí ele falou, mãe, a gente quer ir lá naquele parque. E eu olhei, e diz ele, né, que eu falei, não, a gente não pode ir lá porque a gente não tem dinheiro. Por que ele falou daquele jeito? A gente já tinha ido naquele parque várias vezes, mas a gente nunca tinha ido no outro parque, que era a Nicolândia. Mas houve um aniversário lá em que o aniversariante pagou para todas as crianças participarem e se divertirem lá. E meus filhos foram convidados e eles passaram um dia inteiro na Nicolândia. E foi extraordinário, e foi maravilhoso. Eles chegaram muito felizes, foram em todos os brinquedos. Mas aí, naquele dia, não era o aniversário que a gente estava num dia comum, que eu sempre levava eles no parque para brincar, que ali a gente não gastava nenhum dinheiro, né, para eles se divertirem. Mas o parque se tornou, para eles, se tornou ruim, porque eles já tinham experimentado ali. E o parque ficava de frente, fica de frente para a Nicolândia. E ele falando, mãe, você olhou pra gente e falou assim, olha, a gente não tem dinheiro. Diz ele que eu falei exatamente assim, a gente não tem dinheiro para ir na Nicolândia hoje. Mas vocês vão se divertir nesse parque aqui mesmo. Com todas as coisas que esse parque tem, vocês vão brincar e se divertir nesse parque, sim. Porque é o que a gente tem, e ponto. Diz ele que não teve, ele falou, mãe, não teve negociação. Você falou assim, não, é isso e você... E eu não me lembro exatamente que eu disse todas essas coisas, mas ele disse que marcou muito a vida dele, porque ele aprendeu a fazer as coisas com que ele tem, a usar a criatividade, a usar o entendimento dele para aproveitar o que tem nas mãos, o que tem ali. E assim, a gente conversando, falou, depois que você deu essa explicação pra gente, a gente brincou. Eles brincaram a tarde toda. Eles não ficaram parados sem brincar, olhando o parque chique, rico da frente. Então, muitas vezes, o que nós não entendemos é que a presença, ela é mais importante do que o cenário que a gente está vivendo. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, eu prefiro sofrer em Paris, eu prefiro sofrer na Europa. Porque se eu tiver com dinheiro, cheio do dinheiro, se eu sofrer num cenário bom, seria maravilhoso. Já pensou? Eu chorando em Londres, eu chorando na Europa, eu chorando nos Estados Unidos. Maravilhoso. Quem me dera se eu sofresse. Nós nos enganamos. Inclusive, lá em Eclesiastes 2, Salomão, que experimentou de todas as riquezas do mundo, ele falou, é tudo ilusão, é vaidade. Pessoas com toda a riqueza, nos melhores lugares do mundo, trocaria tudo que elas tinham para serem livres do sofrimento que elas carregam. Porque o sofrimento é sofrimento em qualquer lugar. Seja ele num lugar de escassez, de necessidade,
ou num lugar incrível onde você não tem nenhuma necessidade material. Pessoas milionárias trocariam tudo para ter um descanso, uma paz na cabeça, para desfrutar de um livramento de maus pensamentos, de perturbação na sua mente, que tira sua paz, que tira sua alegria. Nenhuma conta bancária, por mais cheia que seja, ela pode preencher o lugar que falta da presença de Deus na nossa vida. Sabe, meus filhos, quando eram crianças, claro que seria muito mais divertido estar ali na Nicolândia. Mas a minha presença com eles era mais importante. Eles poderiam estar lá se divertindo sem a minha presença. Mas o importante é estar ali com quem a gente ama, sabendo que nós somos protegidos, sabendo que nós somos amados, tanto num lugar quanto no outro. O mais importante é a presença. Eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje, mas eu sei que, independente do cenário que você esteja inserido, se a presença do Senhor estiver com você, você vai aproveitar tudo que tiver nesse ambiente para ter a paz que excede o entendimento, para ter a força para superar seu sofrimento. Independente se você está na Nicolândia, num parque mais simples, você vai aproveitar tudo que o ambiente tem para oferecer, porque a presença está ali para garantir a paz que excede o entendimento, que ninguém entende. Sabe, meus filhos, é lógico que como mãe, eu preferia dar um jeito para levá-los para o parque. Eu preferia dar um jeito, às vezes, na época não tinha esse negócio a gente não tinha cartão de crédito. Podia passar um cartão de crédito, que hoje aceita tudo, né? Tivesse com cartão na carteira, para pegar meus filhos, então vamos lá. Ai, coitadinho, eles estão vendo outras crianças se divertir. Mas eu olhei para eles e falei assim, isso é o que a gente tem. E vocês vão se divertir com o que vocês têm aqui. Sabe, aí, hoje meus filhos cresceram, muitas pessoas às vezes vêm me elogiar sobre como eles são, o caráter deles, como eles pensam, como eles veem a vida, a forma firme que eles encaram as coisas. Mas eles foram forjados, o caráter deles foi construído em lugares difíceis, mas com a presença. Com a presença, o principal eles tinham, que era a presença. E a presença os construiu, os forjou. Aí você fala assim, então a gente só é construído e forjado na pobreza? Se você tiver a presença na riqueza, você também é construído, o seu caráter, você é forjado em qualquer lugar. Não depende do cenário, depende da presença. Aqui, quando Deus estava falando sobre a rebeldia do povo, a teimosia do povo, de querer viver a vida displicentemente, sem adorá-lo, sem honrá-lo, adorando um bezerro de ouro, Deus se posiciona e diz assim, eu não quero ser o Deus desse povo dessa forma, desse jeito. Porque eles priorizam o que eles estão vendo. Então, eu vou colocar vocês num lugar legal. Vocês vão para uma terra rica, próspera. Mas eu vou enviar um anjo para ir com vocês, eu não vou com vocês. Aí Moisés fala, se o Senhor não for, a gente não vai sair daqui. Então hoje, eu trouxe essa imagem do parquinho que meu filho estava falando comigo, porque eu senti no meu coração que muitas vezes a gente acha que o sofrimento é diferente. Se o nosso cenário fosse diferente, a gente estaria sofrendo menos. E Salomão, que era rico, próspero, ele falou, não, isso é vaidade, isso é ilusão. Tudo é vaidade. É ilusão você imaginar que você sofreria menos se você estivesse com muito dinheiro. Eu já vi relatos, já vi testemunhos de pessoas que tinham tudo, não tinham nenhuma necessidade material. Elas falam, eu trocaria tudo para estar numa casinha simples, mas para ter paz na minha cabeça. É a presença. Então, independente do cenário que nós estamos inseridos, é a presença que nós precisamos. Sabe, Jacó, quando ele estava fugindo, ele estava ali com medo do irmão, porque tinha
tinha falhado com o irmão, tinha mentido para o pai. E aí pegou a bênção do irmão, ele saiu e ele, durante o trajeto, ele fala que ele deitou, ele dormiu, colocou a cabeça numa pedra. E ele teve um sonho com a presença de Deus. E quando ele acorda, ele fala, Deus estava aqui. E Deus está o tempo todo conosco. Ele está à frente, ele nos cerca por trás, por diante, a mão dele está sobre nós. Salmo 139, antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece tudo. Porque ele cumpre a promessa de estar conosco todos os dias. Lá em Mateus, 28, 20, Jesus prometeu, falou assim, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E em Romanos 8, 35, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Se você for lendo a partir do versículo 35 até o 39, você vai ver que não tem nada que nos separa do amor de Deus. Só que nós não percebemos esse amor conosco. Nós ficamos olhando o parque que nós gostaríamos de estar nos divertindo, que a nossa vida seria muito mais fácil se a nossa vida fosse igual a do outro. E Salomão fala, isso aí é vaidade, é ilusão, porque o outro também tem sofrimento. Você só muda de lugar. Agora, a diferença é a presença. Se você estiver num cenário de riqueza ou num cenário de pobreza, se você estiver com a presença. A presença está sempre, mas você não percebe. Você não nota, porque você não tem um relacionamento com Deus o suficiente para ver que Ele está perto. A promessa dele para você não é carro, não é casa, é a presença. Porque a presença dele em nós é tudo o que nós precisamos. E hoje o Espírito Santo vem dizer para você o que eu disse para os meus filhos. Nós não vamos lá, o seu cenário não vai mudar. Mas você vai olhar todas as coisas que estão dentro desse cenário e vai se divertir. Vai encontrar a paz que excede o entendimento, porque eis que estou convosco todos os dias. A presença está com você. Em qualquer cenário que você esteja, quando você sente e observa que a presença está, como Jacó estava ali aflito, com medo e fugindo. Ele falou, Deus estava aqui. Ele não tinha percebido que a presença estava com ele. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, ele se torna um aprendizado, o nosso sofrimento se torna um testemunho, quando a gente percebe que a presença está ali para nos dar entendimento sobre as coisas que estão acontecendo. Porque Moisés falou assim, eu preciso que o Senhor me explique. O Senhor está falando que o Senhor vai enviar a gente, mas como que vai ser isso? Nós não queremos sair daqui se o Senhor não for conosco. Então, o sofrimento, ele não é menor se você estiver num cenário diferente. É muito melhor sofrer com a conta bancária. Vai conversar, quem tem a conta bancária cheia. Se falta a presença, se a pessoa não trocaria tudo por um pouco de paz. E essa paz, só Jesus pode dar. Só a presença pode dar, porque Ele é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Você pode não ter notado, assim como Jacó não notou. Ele só notou depois que teve aquele sonho, aquela visão. Talvez você ainda não notou porque você precisa ter um sacode do Espírito Santo para que você entenda que o principal neste cenário que você está inserido hoje, você já tem, que é a presença, e você precisa perceber que Ele vai com você. Ele pode te dar descanso. Não é a mudança de cenário que vai te dar descanso, é a presença. Seja num cenário bom ou num cenário difícil, em todos esses cenários, o sofrimento ele está presente, mas a presença também está. Se você ficar agarrado e ficar olhando só para o que te falta, só para a escassez, só para o sofrimento que você tem e o outro não tem, você está, como Salomão disse em Eclesiastes 2, Você está agarrado a uma ilusão. Você está agarrado a uma vaidade. Porque o que é realmente, o que realmente existe,
que traz um entendimento de crescimento, de esperança, de paz, de alegria, é a presença santa do Espírito Santo de Deus em nós, que nós temos por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu acesso a essa presença, que nos faz viver intensamente o lugar que nós estamos. Porque você pode estar no melhor cenário, mas sem a presença. Você trocaria tudo que tem nesse cenário para ter o que a presença do Espírito Santo carrega: descanso, refrigério, calma, tranquilidade, alegria. Porque nenhum lugar, por melhor que seja, pode preencher a lacuna, o vazio que a presença de Deus deixa na vida de quem não tem essa percepção da presença dele. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, diga, como Moisés disse, diga para Deus hoje: se o Senhor não for conosco, eu não vou me mover deste lugar, eu não quero sair desse lugar difícil sem a tua orientação. Deus pode mudar a sua vida do dia para a noite, mudar o cenário. José, da prisão, do buraco que ele foi lançado, da prisão, do abandono, do desprezo dos irmãos, ele foi levado ao palácio. E se você for ver lá em Gênesis 39, fala: Deus era com José. Em nenhum momento Deus abandonou José. E aquele momento de dificuldade que ele teve foi um momento de espera, onde ele foi trabalhado e forjado para tomar posse da nova estação da vida dele. E num lugar onde ninguém estava lembrando dele, Deus fez ele ser lembrado no momento que ele estava pronto para viver a nova estação da vida dele. Mas ele tinha a presença, tanto na prisão quanto no palácio. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa entender que não existe nada nesse mundo e nem ninguém que pode separar você do amor de Deus. Então tenha consciência da presença dele em qualquer cenário que você esteja inserido e aproveite, porque neste cenário tem coisas para você fazer e participar que vai forjar você, o seu caráter, a sua fé, para você viver o que no futuro Deus já preparou para que você vivesse. E o que Deus preparou para você viver, ninguém pode roubar, porque tem a assinatura da eternidade. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada pela tua presença. Um dia na tua presença vale mais que 1000 em outro lugar. Nos ajude a ter essa consciência da tua presença. Nos ajude a nos mover por fé e não por necessidade. Nos ajude a nos movermos por fé e não por ilusão ou vaidade. Porque qualquer cenário que estivermos inseridos, com a tua presença, a tua graça é derramada em nossos corações e ela é melhor e maior que qualquer coisa na nossa vida. Nós te amamos e somos gratos porque o Senhor está conosco todos os dias, mas nos faça enxergar essa preciosa presença nas nossas vidas, para que o nosso coração não tropece no que nós estamos vendo ou entendendo, mas confiando de que mesmo não vendo, a tua presença em nós nos traz vida, renovo, perdão, resgate e transformação. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.